Boa noite, queridos. É um prazer imenso estar com vocês. E hoje nós vamos continuar a nossa aula passada, que nós paramos em Cruzadas, Heresias e Inquisição, o Tribunal da Inquisição, e vamos dar início e ver também, vamos tentar fechar nessa noite de aula sobre os movimentos de pré-reforma e de reformas protestantes, tá bom? O assunto ele já está avançando. Já estamos saindo da Idade Média, que vai até o século XV, e ainda nessa aula vamos entrar no século XVI e vamos ver sobre os movimentos de reformas protestantes, tá bom? Então, avançando aqui ainda na parte da Idade Média, nós vamos ver cruzadas, heresias e inquisições. Bom, qual é o contexto, então, que se desenha as chamadas cruzadas? Elas surgem ali no final do século XI, e um contexto marcado pelo avanço do Islã. O Islã, ele surge no século VII, e ele vai ter duas fases, esse movimento do Islã. A primeira fase, que são a fase de consolidação desse movimento, onde Maomé vai ter o que ele diz, né, as revelações ali do anjo acerca de uma nova profecia. E a segunda fase essa segunda fase é chamada de Versos da Espada, que vai começar a dominação islâmica pela espada. E dominação no sentido de conquistar territórios por meio dos sultões. Eles vão conquistar territórios que eram de domínio e predominância cristã, né? E aí isso vai dar um problema dentro da igreja, e a igreja vai se ver na obrigação de resgatar essas terras, onde ela traz para si a história, como, por exemplo, Jerusalém, Antioquia, Cartago. O Islã vai chegar até na Península Ibérica, que hoje é Portugal e Espanha, né? Vai dominar parte ali considerável da Espanha, mas o Islã também vai possibilitar, por causa desse movimento, né, a abertura gradual das redes de comércio do Oriente para o Ocidente, né? Então, esse é o contexto que se desenha. O Império, anteriormente, o Império Bizantino, e ele que controlava o Império Bizantino, que está no lado oriental, né? O que restou do Império Romano, tem a capital em Constantinopla. Ele é o que orientava os peregrinos rumo a Jerusalém, porque até hoje, né, é muito comum na cristandade a ida para Jerusalém, conhecer a Terra Santa, e durante a Idade Média isso era muito mais forte, né? Em 1095, durante o concílio de Clermont, o Papa Urbano II vai responder um pedido do imperador bizantino Aleixo I. Note que o Papa está em Roma, ele acata o pedido do imperador que está lá no Oriente, com sede em Constantinopla, e vai convocar os cristãos do Ocidente em prol de uma causa comum. Uma expedição militar destinada a socorrer o Oriente e recuperar esses lugares que são considerados santos para a cristandade. Tá? Yala, boa noite, seja bem-vinda. Então, embora frequentemente sejam lembrados apenas como guerras religiosas, as cruzadas envolvem também interesses políticos, porque se um império que é tido como cristão, como, por exemplo, Constantinopla, que é o Império Bizantino, que tem como capital Constantinopla, está sendo dominado pelo Islã, logo aquele imperador bizantino está perdendo o seu poder, né? Ele está perdendo o seu território. Então, o interesse político também, interesse econômico. Quem detém a ida de peregrinos para as localidades santas, detém também as rotas que eles fazem. Se detém a rota, detém também o comércio. Vai se criar também, em torno desse chamado califado, que é
o reinado de impérios islâmicos se chama califado. E questões vão ter exércitos, nós vamos ter militares. A causa social vai mudar. Num Estado Islâmico, a princípio, pode ter convivência com o cristão, mas esse cristão tem que pagar uma taxa para o califado, para o califa, para o sultão, para ele poder, porque a religião oficial daquele estado, daquela nação, é uma religião islâmica. Então, eles vão permitir, contanto que pague uma taxa, né? E aí influencia também politicamente. O Thomas Madden, ele é um historiador, ele fala o seguinte: as cruzadas foram produto do seu tempo e não podem ser compreendidas adequadamente quando julgadas apenas pelos valores do presente. É esse o desafio, justamente, queridos, da história, né? A história, para nós não incorrermos no anacronismo, o que é isso? Olhar com o olhar de hoje para um fato no passado e julgar esse fato no passado a partir da minha concepção de hoje. Isso é anacronismo. Eu tenho que, dentro da história, eu tenho que olhar para a história, para um fato do passado, à luz do contexto desse passado, à luz do contexto dessa história. E se eu avaliar à luz da minha realidade presente, é um erro histórico. Então, as cruzadas foram produto do seu tempo, como fala o Madden, e não podem ser compreendidas adequadamente quando julgadas pelos valores do presente. Claro, gente, claro, eu não estou aqui tentando minimizar o efeito que isso causou. É obviamente que há uma ferida no coração de Deus com esses movimentos de cruzadas. Guerra não é bem visto por Deus, né? Inclusive, Agostinho de Hipona vai falar numa das suas obras sobre o conceito de guerra justa. Ele tenta minimizar os efeitos ali do que seria uma guerra, haja vista que a guerra causa muita tristeza, muito luto, muita dor, né? Então, Agostinho tenta moldar com parâmetros e princípios para uma guerra ser ao menos justa. Isso aí são os primórdios do chamado DICA, Direito Internacional dos Conflitos Armados, né? Então, é por isso que se tem regras numa guerra. Mas as cruzadas, elas devem ser entendidas à luz do seu tempo. No dia 27 de novembro de 1095, durante esse concílio de Clermont, e o Papa, eu até acabei repetindo, o Papa Urbano II, atendendo ao pedido de Aleixo I, vai começar a pregar nas paróquias, nas basílicas, lá no Vaticano, a fim de levantar uma cristandade ocidental para socorrer o Oriente, que era cristão ortodoxo. Haja vista que o cisma já ocorreu em 1054, o cisma entre o Ocidente e o Oriente. Mas agora o Oriente está convocando, por um pedido formal do imperador Aleixo I, o Papa Urbano II, e as pregações serão em praças públicas para inflar o sentimento de resgate dos lugares cristãos. Inclusive, vai se ter a chamada indulgência plena para quem lutar pela causa da igreja, que estaria lutando pela causa de Cristo. O que é a indulgência plena? Um ato que eu faço que demonstra que o meu coração está arrependido de determinado pecado. Hoje é muito comum subir de joelhos à escadaria de uma igreja, fazer tantas rezas, tantas orações no meio católico, né? Rezar tantas vezes o terço. Ou seja, na doutrina católica romana, se tem a chamada doutrina do purgatório, que seria um estado intermediário antes de ir para o céu para o cristão já salvo, para ser expurgado dele por meio da dor e do sofrimento, os chamados pecados veniais, aqueles pecadinhos, melhor falando, né? Porque no céu não pode entrar nenhum tipo de pecado. Então, ele é purificado no purgatório, não é uma doutrina bíblica, não tem base neotestamentária nenhuma, e
depois que ele passa do purgatório, ele poderia, esse cristão, então, salvo, ir ao céu. Só que aí o Urbano II vai falar o seguinte: olha, quem lutar na cruzada para resgatar as terras que são cristãs não passa pelo purgatório. Elevador vai direto para o céu. E isso era uma das motivações que inflavam a cristandade. Haja vista que a gente já vai falar da teologia do medo que imperava a época, né? Embora as motivações religiosas tenham sido predominantes para muitos cruzados, os fatores políticos e econômicos influenciaram também por detrás dos panos esse movimento. Nobres buscavam ampliar os seus domínios, comerciantes viam a possibilidade de uma expansão comercial, e o papado fortalecia sua liderança sobre a cristandade do Ocidente. As cruzadas produziram consequências para a Europa e para o Oriente Médio. Do ponto de vista da religião católica, fortaleceram o prestígio do Papa. É ele que está sendo esse grande motivador, ele que está dando a indulgência plena. E também intensificaram as tensões entre cristãos orientais e ocidentais, especialmente quando uma cruzada que vai passar por Constantinopla vai realizar um saque na cidade de Constantinopla. Ué, não era intenção ajudar os orientais? Mas nem tudo sai como planejado, né? Os cristãos ocidentais, rumo a Jerusalém, dão uma pausa em Constantinopla e saqueiam a cidade que já estava sendo passando por dificuldades frente às invasões dos islâmicos, né? E do ponto de vista econômico, favoreceu o comércio entre a Europa e o Oriente, impulsionando principalmente grandes cidades comerciais no meio do caminho: Veneza, Gênova, Pisa, Florença. E o contato com outras culturas também possibilita a circulação de ideias, o crescimento do conhecimento científico, o avanço da medicina para o Ocidente é impulsionado por causa das cruzadas, porque o Oriente, com os islâmicos, já tinha uma medicina mais avançada do que o Ocidente. Ao mesmo tempo, as cruzadas deixam essas marcas bastante profundas nas relações entre cristãos, judeus e muçulmanos. A historiografia procura compreender como esse fenômeno multifatorial e complexo, e a gente não pode analisar de maneira simples como essas relações produziram causas e consequências e não um único fator, né? A Inquisição, período bastante complicado também, os tribunais da Inquisição, né? E durante a Idade Média vão surgir movimentos que vão questionar a legitimidade da Igreja, antes mesmo de Lutero, antes mesmo dos pré-reformadores, movimentos que são considerados heréticos pelas autoridades eclesiásticas. Os cátaros, ou também chamados de albigenses, defendiam uma visão dualista. O que é isso? Segundo essa visão dualista, ela vem de uma concepção gnóstica entre forças do bem e forças do mal. Então, eles vão trazer isso e vão cristianizar essa visão, princípios eternos, o mal que luta com o bem. Gente, nós somos monoteístas. O diabo não é inimigo de Deus, pelo menos em igualdade, porque para ser inimigo tem que ter ao menos uma igualdade de condições. O diabo não está em igualdade com Deus, senão ele seria outro Deus. Mas só existe um Deus. E com o sopro da sua boca, lá em Apocalipse, ele vai destruir Satanás, né? É isso que a gente vê lá no livro da Revelação, né? Ou seja, eles rejeitavam os cátaros, eles rejeitavam, acabavam, por consequência lógica, rejeitando a encarnação de Cristo na sua doutrina. Os sacramentos, porque eles diziam que o clero está corrupto e não se pode tomar ceia, batismo, se casar, dar extrema-unção a partir de um clero corrupto, né? Isso vai ser reforçado no Concílio de Trento, que
o sacramento independe da moralidade do clero. O Agostinho já falava sobre isso, né? Ex opere operato, independe de quem opera o sacramento, né? Então, eles vão questionar a autoridade da igreja. No ambiente medieval, onde cristandade e sociedade eram quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa. Onde a vida social estava muito ligada com a questão dos vínculos com a Igreja Católica Romana. Então, questionar a autoridade do Papa, de um bispo, era quase um ato, era quase um crime, né? E vai existir no Tribunal da Inquisição a pena para o crime de cisma, de divisão, né? Então, por causa do crescimento do movimento albigense ou cátaro, vai ter uma cruzada para combatê-los, em 1209, no século XIII, né? Por outro lado, nós vamos ter outro movimento que é de Pedro Valdo, os valdenses, que buscavam, então, e esse movimento vai influenciar também nos movimentos de reformas lá na frente, buscavam uma vida de pobreza, longe do clero, daquele clero luxuoso, da pompa, né? E defendiam a pregação dos leigos em praça pública, a leitura das... Olha que importante, gente. Pedro Valdo e os valdenses defendiam as escrituras, a leitura das escrituras na língua do povo. Embora não fosse a iniciativa desse movimento romper com a liderança papal, eles foram condenados no Concílio de Verona, em 1184, e séculos depois, parte desse movimento dos valdenses, os remanescentes, vão aderir aos princípios das reformas protestantes. Enquanto os cátaros representavam uma ruptura doutrinária, os valdenses enfatizavam a simplicidade da vida cristã, a pregação e a autoridade das escrituras. E aí a gente vai ter esse surgimento que a igreja ela precisa dar uma resposta a esse movimento. Então a gente vai ter o crescimento desses movimentos heréticos, na visão da igreja católica, pipocando por toda a parte da Europa, né? E a igreja vai precisar dar uma resposta, vai criar mecanismos para poder investigar, julgar essas questões relacionadas à fé. E nesse contexto, no século XIII, a gente vai ter a chamada Inquisição Medieval. Oficialmente, ela é estruturada pelo Gregório IX, que é o Papa da época, né? Ele que vai instituir esse tribunal para julgar a heresia. Então, seu objetivo principal da Inquisição era investigar acusações de heresia, buscando preservar a unidade da cristandade medieval. Os inquisidores, que eram aqueles juízes, clérigos juízes, primeiro a gente vai ter uma inquisição feita somente por bispos, e no segundo momento um tribunal da Inquisição feito pelos frades dominicanos. Então, os inquisidores frequentemente pertencentes aos dominicanos no segundo momento e depois aos franciscanos realizavam interrogatórios, ouviam testemunhas, pronunciavam sentenças conforme o Código de Direito Canônico vigente à época. E é interessante que nós venhamos a destacar que a Inquisição não deve ser confundida com as inquisições posteriores de Portugal e Espanha, porque Portugal e Espanha são reinos católicos e que vão se utilizar da Inquisição para legitimar os seus domínios territoriais. Ou seja, na Espanha, depois da Idade Média, a gente vai ter a utilização do Tribunal da Inquisição, que não vai ser mais Tribunal Inquisitório, vai se chamar Tribunal do Santo Ofício, em Portugal e Espanha, para legitimar o poderio dos reis portugueses e espanhóis. Então, isso é num terceiro momento, tá? O Justo Gonzalez, ele fala o seguinte: quando a igreja passou a exercer poder político e civil, tornou-se mais propensa a recorrer aos instrumentos coercitivos do Estado para preservar a unidade da fé.
Gente, olha como isso é contemporâneo. O Justo Gonzalez, historiador cubano da história do cristianismo, quando a Igreja de Cristo passou a exercer o poder civil e político, e vê se hoje muitas igrejas não querem exercer por meio de partidos políticos poder civil e político, né? Tornou-se mais propensa a recorrer aos instrumentos coercitivos do Estado para preservar a unidade da fé. Tão contemporâneo quanto, né? E qual era a teologia que imperava nesse ambiente do medievo, da Idade Média, né? A teologia do medo. E aí eu botei uma obra de arte da época, né, que retrata bem essa questão da teologia do medo. A gente vê que tem um demônio muito gordo ali comendo as pessoas, com a boca, uma pessoa dentro, né? As pessoas sendo torturadas por demônios. Isso, a arte retratava muito bem essa teologia do medo medieval, né? Então, as missas elas eram em latim, o que era no idioma do povo dentro do catolicismo, era o teatro, a dramatização que ocorria após a missa do lado de fora da igreja. Quem aí já viu o filme do Lutero percebe muito bem essa questão, que o Lutero ele vai numa missa, a missa em latim, o padre, o sacerdote, voltado de costas para a congregação, essa chamada missa de rito antigo, né, em latim, ele de frente para o altar, de costas para a congregação. As pessoas não entendem nada. Termina a missa, as pessoas não querem nem ao menos comer do corpo ou beber do sangue, participar da Eucaristia. Elas só querem ter o privilégio de olhar o que, segundo a doutrina católica, é a transubstanciação. Quando o sacerdote pega a hóstia, levanta e consagra na doutrina católica, aquela hóstia mantém a aparência de elemento, mantém a aparência de hóstia, de pão, mas o seu elemento é transformado literalmente no corpo de Cristo. Então, quando eles viam o corpo de Cristo sendo levantado, aquilo ali, por si só, já dava uma indulgência de perdão de pecados. Os cristãos medievais saíam de uma missa que eles olhavam para Cristo, eles nem participavam, muitos deles não se achavam dignos de participar da ceia. Então, eles só olhavam, terminava a missa na igreja A, ia para a igreja B correndo para olhar para o corpo de Cristo novamente, para garantir que eles estão com algum tipo de indulgência de perdão de pecados. E foi popularizado desde o século XII, primeiro por Pedro Lombardo, que era um frade dominicano, a questão de que todo corpo possui em si sangue. Então, os cristãos medievais não participavam do cálice da ceia, participavam somente do corpo, porque, naturalmente, todo corpo teria sangue. E aí, se alguém tivesse tão em nível de perfeição, poderia participar da hóstia. Mas senão só se contentavam em olhar. Os cristãos medievais, eles entravam de paróquia em paróquia para admirar a hóstia e receber algum tipo de graça e perdão pelos pecados. A Igreja Católica, ela era o centro do poder espiritual. Ela legitimava o poder de reis. A gente viu lá, na aula passada, o Papa coroando Carlos Magno no Natal do ano 800, né? Ela tinha a prática da penitência. O que é a penitência? Um ato físico que demonstre que eu estou arrependido. Só que aí a igreja, nesse período que agora é chamado de renascença, que é um vigor nas artes, um vigor na arquitetura, um retorno aos clássicos, Platão, Aristóteles, isso vai influenciar também na arte, na arquitetura. A igreja ela vai querer reformar a Basílica de São Pedro, e ela vai ficar uma Basílica 2.0. Só que para reformar uma basílica daquele tamanho, necessita-se de dinheiro. E aí vai ser criado de maneira teológica e católica romana
uma solução para a arrecadação de dinheiro. Haja vista que os estados católicos já davam os seus dízimos para Roma. E agora há uma nova maneira disso acontecer, da igreja recolher mais dinheiro, através das ofertas de indulgência. Por exemplo, cometi um pecado tal, e eu fui e me confessei para o padre, e ele falou, olha, você tem que rezar tantas vezes o terço para receber o perdão dos pecados, para você demonstrar que está arrependido, porque a fé sem obras ela é morta. Beleza, mas eu não teria tempo para fazer isso. Então, o que eu poderia fazer? Eu posso pagar uma indulgência. Eu dou um valor monetário que substitui essa minha obra de penitência. E aí, por eu dar esse valor monetário, eu não preciso fazer o ato de penitência. Eu garanti isso aí na oferta. Então, vai se comercializar também o que são chamadas as relíquias sagradas, que a gente viu na aula anterior, aquele teólogo luterano falando até acerca das relíquias, né? Cocô do burro de Belém, leite do seio da Virgem Maria, pregos que pregaram Jesus na cruz, né? São as relíquias sagradas, e só de eu olhar ou tocar numa relíquia, ela já viria me trazer algum tipo de graça para perdão dos pecados, para eu poder participar da ceia. Então, se eu tivesse em casa uma relíquia, nota 10, eu poderia sempre olhar e tocar, ia para a igreja puro e participava da ceia. Olha só, gente, um cristianismo totalmente paganizado, né? Paganizado, com práticas pagãs, né? O Johann Stetzel, Peraí, pessoal, vou deixar para pergunta no final, tá bom, Alexandre? O Johann Stetzel, ele era esse cobrador de indulgência, ele era um emissário papal, amando de Roma, para ir nos estados católicos e cobrar indulgência. Olha o que ele falava, assim que a moeda cai no cofre, a alma do purgatório sai. Ou seja, quando uma moeda caísse no cofre do altar, eu poderia livrar um familiar meu do sofrimento do purgatório. Olha só que doideira, né, gente? E ele era esse pregador, emissário papal escandaloso. Ele ia amando do Papa. Ele chegava a falar o seguinte, que eu poderia xingar Maria, mãe de Jesus, eu poderia xingá-la, mas se eu desse uma indulgência, eu estava livre da condenação. O que ele estava fazendo? Ele estava vendendo a salvação. Ele estava vendendo a salvação. Ele vai para o território do que hoje é a Alemanha e vai pregar isso abertamente nas paróquias. Então, Johann Stetzel, até depois no Concílio de Trento, chamado Concílio da Contra-Reforma, ele é até condenado, né, pelo que ele falava, né? A igreja reconhece esses erros do Johann Stetzel. Ele era esse pregador escandaloso, né? Então, a gente vai entrar agora nos movimentos de pré-reformas e reformas, da crise medieval à fragmentação da cristandade. Então, a gente vai ver do século XIV ao século XVI. O que a gente vai ver nessa parte da aula? A crise da cristandade medieval, que a gente já falou um pouco, né? Os pré-reformadores, Martinho Lutero, e a reforma de outros reformadores, como Zwinglio e Calvino, e a fragmentação do movimento reformador. Tá? Então, o século XIV foi um dos períodos mais devastadores do medievo, da Idade Média. A gente tem, por exemplo, a peste negra assolando a Europa, e que a gente vai ter que de 1/3 a metade da população europeia vai morrer. E nessa teologia do medo, como a peste negra vai ser interpretada? Bom, se o clero é corrupto, isso é um juízo de Deus que está matando a cristandade, para purificar a cristandade. Né? A gente vai ter no medievo a Guerra dos 100 Anos, entre França e Inglaterra, que deixou de milhões de feridos, populações destruídas e
exércitos dilacerados, né? Então, tudo isso vai começar a ser interpretado teologicamente como Deus está zangado e está punindo essa Europa, né? No plano eclesiástico, a crise ainda é mais grave. A gente vai ter o cativeiro babilônico dos papas, né? Que a gente vai ter um papado em avião, com influência da França, um papado em Roma, com influência de outros países. Então, a cristandade ela já está fragmentada, mas isso não ocorreu de forma ainda tão visível. Então, e a gente vai ter o grande cisma do Ocidente também, né? Que divide a cristandade em 2 ou 3 papas. Vai ter um período que vai ter 3 papas ao mesmo tempo, um excomungando o outro. O que vale mais? Um papa dizendo uma doutrina em nome da fé e da prática, ou um concílio? Essas questões vão ser levantadas. Quando o papa que está em avião sobre o exílio ali dos franceses não concorda com o papa que está em Roma, um vai excomungar o outro. E nesse período, um terceiro papa vai se levantar e vai excomungar os demais. Então, não foi Lutero que dividiu a igreja. A igreja ela já está rachada há muito tempo. O que aconteceu foi um grito de socorro por Lutero e pelos demais reformadores. Então, a gente viu que tinha venda de indulgência para levantar recursos para reformar a Basílica de São Pedro em Roma. Tinha um nepotismo. Papas e bispos tinham filhos, num período em que o celibato já era obrigatório. E eu vou botar o meu filho, o filho do bispo, para ser o próximo bispo, nepotismo. Ou então eu tenho um conchavo com um burguês ou com um senhor feudal, ele vai me pagar para eu colocar o filho dele como próximo bispo, ou elegê-lo próximo papa. Isso é venda de cargos eclesiásticos, chamada de simonia, né? Um clero, um baixo clero, altamente ignorante. Os padres das paróquias locais não tinham formação teológica. Estavam sujeitos a todos os mandos e desmandos com cara teológica lá de Roma. Foi nesse caldeirão dessa crise institucional da igreja, por uma desesperança espiritual, uma agitação social, a Guerra dos 100 Anos, a Peste Negra, que surgiram os primeiros movimentos de pré-reforma. Um grito no meio desse caos todo, né? Ou alguns gritos, e o primeiro nome é John Wycliffe. O John Wycliffe ele era um teólogo, filósofo e professor de Oxford, na Inglaterra. Wycliffe acreditava que a igreja do seu tempo havia se desviado do modelo apostólico neotestamentário. E sua convicção mais profunda é que a Bíblia era autoridade, não um papa e não um concílio. E era a única autoridade de fé e de prática era a palavra de Deus. Nenhum concílio, nenhum decreto de papa, nenhuma bula papal poderia se sobrepor ao que as escrituras ensinavam. Wycliffe rejeitava a doutrina da transubstanciação, que só foi definida no quarto concílio de Latrão, na cidade de Latrão, em 1229. Condenava a riqueza do clero, criticava abertamente os luxos, a venda de indulgências. Sua obra mais duradoura, que ele não consegue concluir em vida, é a tradução das escrituras do latim para o inglês. E infelizmente, ele vai morrer, né? E os seus alunos que vão dar prosseguimento a essa tradução. Apesar de condenado por vários concílios, ele morre em paz em 1384, 31 anos depois, no Concílio de Constança, o concílio que vai por fim ao dilema dos 3 papas ao mesmo tempo. Esse concílio também, em 1400, século XV, tá? Ele vai ordenar que o John Wycliffe seja exumado, recolha os seus ossos, queime os seus ossos e jogue no rio, porque as ideias deles, do John Wycliffe, foram declaradas heréticas. Então, o que ele falava? Primazia absoluta das escrituras acima do Papa,
rejeição da doutrina da transubstanciação, condenação da riqueza do clero, tradução da Bíblia para o inglês, haja vista que ele era um inglês, né? E ele influenciou o movimento dos lollardos na Boêmia, aqueles que vão seguir os seus ensinamentos lá no território da Boêmia, atual território hoje da República Tcheca, né? Os lollardos e a semente da Boêmia, né? Os seguidores de Wycliffe, então, ficaram conhecidos como lollardos e continuaram espalhando suas ideias pela Inglaterra e, sobretudo, no atual território da República Tcheca, onde influenciaram profundamente o próximo pré-reformador, que a gente já vai ver, né? Olha o que o Justo Gonzalez fala, muito antes do protesto de Lutero, os sentimentos reformadores já haviam se instalado. Deixa eu só permitir a pessoa entrar aqui. Os sentimentos reformadores já haviam se instalado em grande parte da Europa. Havia um sentimento comum na cristandade de que esse clero tem que mudar de alguma forma. Isso ocorre antes de Lutero, começa a pipocar na Europa. A transmissão das ideias de John Wycliffe para a Boêmia foi favorecida pelo casamento de uma princesa inglesa com um rei tcheco, criando uma ponte cultural e intelectual entre as duas regiões, Inglaterra e Boêmia. Então, a semente já estava lançada, né? Outro grande nome em Marte da Boêmia é Joe Hus. Alguém já ouviu falar sobre Joe Hus? Manda um joinha aí. Só para eu saber se eu não estou falando algo inédito. Alguém já ouviu falar? Manda um joinha com você. É bom que dá um intervalo só para eu poder tomar uma água. Então, Michele não ouviu falar. Seja bem-vindo agora, vai ouvir falar do Joe Hus, um grande nome aí dos movimentos de pré-reformas. Denis. Então, ele é um pregador na cidade de Praga. Ele é reitor da Universidade de Praga e pregador na Capela de Belém. O Joe Hus, ele abraça as ideias do que o Wycliffe já tinha anunciado lá na Inglaterra. Ele adotou essas ideias e trouxe para a realidade da República Tcheca, né? Ele pregava com ousadia. Gente, o Joe Hus ia para a praça pública, ele não falava só dentro da sala de aula, não. Na praça pública, ele pregou que a Bíblia tinha mais autoridade que o Papa. E no Concílio de Constança, também, em 1414, com a promessa de um salvo-conduto pelo imperador Sigismundo, o Joe Hus, ele foi traído. Olha, por que a promessa de um salvo-conduto? Porque ele foi declarado herege. E no direito canônico da Igreja Romana, do Vaticano, aquele que matar um herege tem indulgência plena, não passa pelo purgatório, vai direto para o céu. Então, quem matar o herege, salvação direto. Entenderam? Só que ele ganha um salvo-conduto fake do imperador Sigismundo I. Aí, o que acontece? Ninguém respeita esse salvo-conduto, ele é preso, ele é julgado, condenado, e é imposto a ele que ele viesse se retratar, senão ele ia para a fogueira. Ele não se retrata, e ele vai para a fogueira, morre queimado em 6 de julho de 1415. Após a morte, então, do Joe Hus, a Boêmia vai entrar numa guerra chamada Guerra dos Irmãos Hussitas, em que ela é liderada por Jan Zigzag, com suas fortalezas móveis, como a gente pode ver aí na foto, e que derrotam rapidamente os exércitos imperiais, né? Se levanta esse clamor popular por causa da morte do Joe Hus, né? Os irmãos hussitas. Então, o Hus e as ideias que influenciaram a República Tcheca. A Bíblia tem autoridade superior ao Papa e aos concílios. Os cristãos leigos, aqueles que não têm formação, que não fazem parte do clero, são chamados de leigos, devem receber da comunhão do pão e do vinho na ceia. Ele condenava a venda de indulgências e a venda de cargos eclesiásticos, a simonia, né? A verdadeira igreja, segundo John Hus, é a comunhão dos predestinados de Deus, não uma hierarquia humana, né? Como era o Vaticano.
Enquanto as chamas subiam, o Joe Hus cantava hinos ao Senhor, cantava louvor. Suas cinzas são lançadas, então, no rio Reno, para que não restasse nada dele para poder ser venerado. Mas a ideia de que um cristão deve obedecer à sua consciência e às escrituras, a razão simples e as escrituras, acima de qualquer autoridade humana, isso vai influenciar o Martinho Lutero lá na frente. Então, esses movimentos de pré-reformas, embora eles fossem distintos, eram unidos pela crítica à autoridade papal e tinham em comum a centralidade das escrituras. Outro grande nome, apelidado, né, de o profeta de Florença, é Savonarola. Ele é um frade dominicano, originário da cidade de Ferrara, e Savonarola chega em Florença em 1490, final do século XV, e rapidamente atrai multidões com a sua pregação escatológica. Ele denunciava a corrupção do clero, o luxo desmedido dos bispos e do papa, a imoralidade reinante. Era comum, gente, naquele tempo, o seguinte: em Roma, na cidade de Roma, havia prostíbulos para padres, havia prostíbulos para bispos e havia prostíbulos exclusivos para o Papa. Você acha que a cristandade não estava corrompida? Então ele denunciava tudo isso. E aí qual foi o fim dele? Ele vai ser condenado como herege. E quem matar um herege vai direto para o céu. Esse era o cenário da decadência papal, né? E ele vai fazer a chamada fogueira das vaidades, não ele, né? Ele vai dar início, né, a esse movimento. As crianças percorriam Florença, recolhendo espelhos, cosméticos, livros considerados imorais, obra de artes e instrumentos musicais que eram considerados imorais, e se fez uma grande fogueira em Florença e queimou tudo em prol de uma moralidade mais cristã, né? E ele desejava, após a queda dos Médici em Florença, ele que vai tornar essa cidade de Florença uma república teocrática sob a orientação de Savonarola. Só que o Papa vai excomungar ele, né? E aí vão querer matar ele, né? Vai ter uma hora que o contexto político não vai permitir mais uma proteção a Savonarola. E em 23 de maio de 1498, ele é enforcado e queimado em praça pública. Onde havia feito a fogueira das vaidades, agora ele estava sendo queimado. Mas a sua voz ainda vai ecoar nos movimentos posteriores de reformas protestantes, né? E aí a gente tem os três principais pré-reformadores. A gente tem outros, tá? Mas aqui não dá para a gente abordar, porque a gente teria que ter uma aula só sobre pré-reformador. Wycliffe, na Inglaterra, século XIV, Joe Hus, no século XV, e Savonarola, na Itália, em Florença, no século XV. E aí a gente vai entrar agora falando um pouquinho de Martinho Lutero. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero falar sobre essa questão de Ari Claff, se eu não me engano. Ele fala Não que entendi. já tinha. Posso Não falar? entendi a questão do... Não entendi o que Não, é você falou. A porque questão do quê? de haver já um sentimento nos reformadores, mas aí Martinho Lutero já fazia parte dessa época. Não, Martinho Lutero é posterior. Ele não é pré-reformador, ele é reformador, tá? Agora a gente vai entrar nos reformadores. Tá bom. Ele bebe da influência dos pré-reformadores, daquilo que eles já pregavam. Beleza? Vou seguir, pessoal. Estamos na sala com 31 alunos. Bênção de Deus. Então, Martinho Lutero, ele nasce em Esblen, na Alemanha, em 1483. Lutero, ele era filho de um minerador próspero à época que sonhava que o seu filho fosse advogado.
Ele chega aí para a Universidade de Erfurt, na própria Alemanha, para cursar Direito, até que ele passa, durante o seu período acadêmico, ele passa literalmente por uma tempestade de raios. E ele vai fazer uma promessa a Santa Ana, que se ele passasse daquela tempestade vivo, ele entraria e seria monge. Ele entraria para a ordem dos monges e seria monge. Um carvalho cai sobre Martinho Lutero, um galho de um carvalho cai sobre ele, atingido por um raio, mas ele fica vivo. Então, a fim de cumprir a promessa que ele fez para Santa Ana, ele se torna monge de uma das ordens mais severas do monasticismo, a ordem agostiniana. Então, contra a vontade do seu pai, ele entra no mosteiro agostiniano em Erfurt, mas a paz não veio. Lutero era obsessivo com a sua própria salvação, com medo da morte, com medo de estar desagradando a Deus e caindo em algum tipo de pecado. Ele se confessava por horas, jejuava por horas, até passar mal. Ele praticava a chamada autoflagelação. Ele pegava o chicote, tentava expurgar dele próprio, através da flagelação, os seus próprios pecados. O seu confessor, que era o líder, o seu líder dentro do mosteiro, o Johannes von Staupitz, percebeu que aquele caminho que Lutero estava indo era decorrente de uma crise teológica. Não por falta de disciplina, porque Lutero era disciplinado. E ele vai orientar Lutero a mergulhar nas Escrituras. Só que o acesso às Escrituras não é tão fácil assim. E o Lutero ele é mandado para a faculdade de Wittenberg para cursar teologia. Ele vai fazer um mestrado em teologia, o doutorado em teologia, até que ele já está formado e ele está preparando uma aula para os seus alunos acerca da Epístola aos Romanos, de Paulo aos Romanos, quando ele se depara com Romanos 1, verso 17. O justo viverá pela fé. Nesse momento, Lutero vai dizer o seguinte, olha o que ele fala. Então, comecei a compreender a justiça de Deus. Para Lutero, o termo justiça de Deus ele era muito pesado, porque ele achava que Deus estava toda hora irado com ele, somente por ele pensar que estava pensando algo pecaminoso. Ele já jejuava, já se confessava, já se flagelava. Muitas das vezes ele era acordado porque ele estava desmaiado no seu quarto. Então, quando ele compreende o termo justiça de Deus, ele fala assim, então comecei a compreender que a justiça de Deus é aquela pela qual o justo vive por um dom de Deus, ou seja, pela fé. E isso mudou completamente meu entendimento. Me senti renascer e passar pelas portas abertas do paraíso. Toda a Escritura tomou um novo sentido, e aquela passagem se tornou para mim a porta do céu. Senti-me inteiramente renascido. E foi como se tivesse entrado no paraíso por portas escancaradas. Literalmente sai um peso de Lutero. Ele entendeu que a justiça de Deus ela foi imputada em Cristo Jesus. E nós recebemos essa justificação não por obras nossas, mas pela obra de Cristo no Calvário. E aí ele vai levantar, ele vai começar a questionar todo esse catolicismo romano, né? E ele vai colocar na porta da igreja de Wittenberg, que é onde ele dá aula, que era o mural da faculdade, a porta da igreja, um chamado público ao debate, e ele vai escrever 95 teses falando sobre venda de indulgência, penitência, perdão de pecados, os motivos pelos quais o Papa estava cobrando indulgência, o luxo do clero. E só que quem está na cidade nesse período em que as 95 teses são pregadas na porta da igreja de Wittenberg é o Johannes Tetzel. E isso vai chegar até o Papa Leão X. E o que o Papa vai falar? Vai mandar uma carta, uma bula para papal. Vai chegar até o Lutero
para ele se retratar. E o que o Lutero vai fazer? Vai chegar em praça pública, pegar os livros de direito canônico, queimar em praça pública e vai queimar essa bula também. Ele não vai se retratar do que ele fala. E aí ele vai ser chamado pelo imperador para que ele se retrate na cidade de Worms, é a chamada Dieta de Worms, para ele poder se retratar de tudo aquilo que ele havia escrito, né? E aí, 3 pilares da reforma, né? Lembrando que os soles que a gente tem, os 5 soles da reforma protestante, eles são sintetizações posteriores aos movimentos de reforma, tá? Mas o que era comum nos reformadores? Somente a fé para o homem ser justificado diante de Deus, somente a escritura como norma de fé e de prática, e o sacerdócio universal de todos os santos. Depois a gente vai ter a sistematização dos conteúdos teológicos da reforma e a gente vai chegar nos 5 solas das reformas, tá, pessoal? Então, além dos 3 pilares, doutrinas fundamentais que Lutero vai desenvolver, a chamada teologia da cruz. Deus não se revela na glória e no poder do ser humano, mas na humilhação e no sofrimento de Cristo crucificado. A verdadeira sabedoria não busca a teologia da glória, que quer ver Deus no triunfo, mas aceita o escândalo da cruz, o Deus que foi morto numa cruz e ressuscitou no 3º dia. E a doutrina dos 2 reinos. Deus governa o mundo por 2 meios distintos, o reino espiritual e o reino temporal. O reino espiritual é a pregação da palavra, da graça, e o reino temporal é pela espada do Estado, da lei, né? Esses 2 âmbitos não devem confundir a igreja, e a igreja não deve governar o Estado, nem o Estado deve dominar a consciência religiosa. Era o que Lutero ensinava, né? E aí, na Dieta de Worms, ele é convocado pelo imperador sobre a desculpa que ele vai poder se retratar e ele vai ter um salvo-conduto após a condenação ou não, e as ideias de Lutero serão confrontadas, ele vai se negar a rejeitar as suas próprias ideias, e aí a gente vai ter o Edito de Worms, em que vai dizer que Lutero ele é um herege, e quem matar um herege pula o purgatório, vai direto para o céu. Só que aí, o príncipe Filipe da Saxônia, o eleitor da Saxônia, Filipe, vai fazer um sequestro fake do Lutero, vai exilar ele no castelo de Wittenberg, e o Lutero ele vai ficar protegido ali durante algum tempo. E durante esse período, as pessoas não vão poder matá-lo, até porque ele está escondido, né? E ele vai traduzir o Novo Testamento do grego para o alemão. E é o exílio em Watemburgo, né? E o impacto político e social da reforma na Alemanha. Muitos príncipes, então, que a Alemanha era dividida em principados. Então, muitos principados dentro da Alemanha, vão começar a ver na ideia de Lutero uma forma de não pagar mais tributo, dízimo, a Roma. E vão começar a aderir a essa religião que eles vão chamar de luterana. Tá? Em 1530, a gente vai ter a Confissão de Augsburgo, redigida pelo aluno de Lutero, Philipp Melanchthon, e que vai ser adotada pelo imperador, que vai dizer que a religião do príncipe é a religião do súdito. E Lutero também vai inovar porque ele rompeu agora com o catolicismo, e em 1525 ele vai se casar com uma ex-freira, Catarina von Bora. O convento ali vai acabar na Alemanha, e ele vai se casar com essa ex-freira, o que vai ser também visto pelo catolicismo romano como um absurdo, né? E a gente vai ter um movimento da Guerra dos Camponeses enquanto Lutero está preso, que é um movimento que é uma revolução violenta, né? Enquanto Lutero está lá no castelo de Watemburgo, que vai se opor a esse luxo do clero, né? E vai
levar em consideração aquilo que Lutero já vinha pregando, só que de uma forma muito mais violenta, pela espada, pela revolta, pela destruição das igrejas católicas ali na Alemanha. Outro grande nome da reforma é Zwinglio, Ulrico Zwinglio, reformador da Suíça. Ele era um humanista, formado no espírito de um grande católico e também que rejeitava o luxo papal, que era Erasmo de Roterdã, um dos tradutores das escrituras. Muito diferente de Lutero, de ser um monge atormentado, o Zwinglio, ele é um padre, ele é um capelão, ele é um prefeito da Suíça, e ele começa a perceber que, de forma independente de Lutero, no seu estudo do Novo Testamento, que os rumos que a igreja estava tomando não tinha base neotestamentária. E a partir de 1519, ele começa a pregar em Zurique, na Suíça, expondo o Evangelho de Mateus versículo a versículo. Sua reforma, ela é mais radical do que a reforma de Lutero. Ele manda remover as imagens das igrejas, tudo aquilo que não tem no Novo Testamento, ele manda tirar da igreja. Para ele, o culto a Deus tem que ser num ambiente todo em branco, sem decoração, nada que tire a atenção da palavra pregada. Ele vai abolir a missa, ele vai fechar mosteiros e ele vai morrer na Batalha de Keppel. Lá ele vai ser assassinado por católicos, né, em 1531. Mas ele vai ser queimado como um herege, né? Mas as ideias de Zwinglio acerca de um cristianismo mais puro vão ecoar por toda a Suíça. Um cristianismo longe das amarras do catolicismo. Gente, eu não estou querendo passar pano para os reformadores, porque eles também tiveram seus erros, tá? A grande questão aqui não é que o reformador foi o salvador da pátria, mas é a escritura que é inerrante. Nisso, todos eles eram comuns, mas eles tinham suas diferenças, como, por exemplo, a questão da ceia. Para Lutero vai defender a presença real e física de Jesus com os elementos, com pão e com vinho, de forma misteriosa. Enquanto o Zwinglio vai defender a ceia apenas como um memorial simbólico. E eles vão se divergir nisso. Um não vai apertar a mão do outro, não vai ter acordo por causa da ceia, porque a ceia tem implicação cristológica, tem implicação na cristologia, no estudo da pessoa de Cristo. Porque se Cristo de maneira real e física, está sentado à direita de Deus Pai, e ele é humano, então, como ele estaria presente fisicamente com os elementos da ceia? Então, está trazendo para Jesus uma característica que não é humana, segundo a defesa de Zwinglio, que vai contrariar o que o Lutero pensa. Tem implicações cristológicas, tá? Outro grande nome é o sistematizador, o organizador da reforma em Genebra, também na Suíça, João Calvino. Nascido na França, em 1509, Calvino estuda teologia em Paris e depois direito. E ele tem essa formação humanística também e jurídica rigorosa que vai influenciar no seu estudo teológico, profundamente marcado pela clareza, pelo método, pela precisão. E ele vai dividir o estudo das escrituras por assunto, ele vai sistematizar o estudo das escrituras. E Cartazes, de 1534, quando protestantes fixaram críticas à missa na porta do quarto do rei Francisco I, vai desencadear nos protestantes uma perseguição muito feroz. Então, Calvino vai sair da cidade de Basileia, na Suíça, onde com apenas 26 anos vai publicar a primeira edição das Institutas da Religião Cristã, que tinha como ideia de Calvino ser um manual de bolso resumido do que se acreditava os cristãos. Hoje, essa obra já tem mais de 8 volumes, cada uma com 80 capítulos, ela ganhou uma robustez teológica muito grande, né? Mas a época não era assim, né?
Então, enquanto Lutero era um pregador apaixonado e um polemista brilhante, Calvino é esse sistematizador. Ele vai dividir o estudo das escrituras por assunto, que é justamente as institutas da religião cristã, né? E ele vai ser esse que vai reformar Genebra, a cidade de Genebra. Ele não quer, no princípio, reformar Genebra, ele quer ir para lá para fugir da perseguição do rei em Basileia, então ele vai para Genebra para ficar tranquilo, para sistematizar ali as ideias reformadas. Só que ele vai encontrar um amigo dele, o Guilherme de Farel, que já está enganjado com a reforma em Genebra, e ele vai se recusar a ajudar o Guilherme de Farel. E o Farel vai falar o seguinte: olha, Deus amaldiçoe o teu estudo e o teu descanso. Aí, quando ele se envolve na causa da reforma em Genebra, e aí ele vai se tornar prefeito de Genebra, ele vai ser exilado, depois ele volta. Muita gente conhece o Calvino como aquele dilema entre calvinistas e arminianos, né? Mas o que o Calvino mais ensinou para nós é sobre oração. Tanto é que ele morre jovem, decorrente de uma pneumonia, porque ele ia para a torre da cidade de Genebra, ele ficava nessa torre 8 horas por dia orando pela cidade, inclusive no inverno, que é quando ele é acometido por uma pneumonia e vem a falecer. Então, as ideias soteriológicas da salvação, sobre eleição e predestinação, isso veio a partir dos seus alunos, né? No Sínodo de Dort, 100 anos depois, né? Mas o grande ensinamento de Calvino é acerca de uma vida de oração. Pessoal, estão comigo até aqui? Está dando para entender? Beleza, estou vendo o joinha aqui do pessoal. Então, a gente tem essa fragmentação da cristandade até 1550. O luteranismo na Alemanha. As doutrinas de Zwingli, né? Tanto na Suíça alemã. O calvinismo em Genebra, depois na França, nos Países Baixos e na Escócia pelo grande nome, posteriormente, John Knox. O anglicanismo na Inglaterra, de Henrique VIII, que daria para nós uma outra aula, porque ele se separa da Igreja Católica Romana no ato de supremacia no Senado, Henrique VIII, porque ele queria anular o seu casamento com Catarina de Aragão, porque não dava para ele um herdeiro homem. E o Papa, e a Catarina de Aragão, antes de eu falar do Papa, ela era filha dos reis de Castela na Espanha, que eram reis católicos, e que davam um grande apoio para o Papa, o Leão X. E aí, como o Papa vai anular o casamento do Henrique VIII, se quem dá apoio para ele são os reis de Castela na Espanha. E a sua filha vai ter o casamento anulado com o rei da Inglaterra. O Papa se recusa e vai invocar isso aí questões teológicas. Então, ele rompe com o catolicismo romano, Henrique VIII, e aí ele vai ter o ato de supremacia no Senado inglês e vai dizer que agora ele é o chefe da Igreja da Inglaterra. E vai elencar, vai colocar como arcebispo o bispo Thomas Cranmer, para ficar à frente ali dos assuntos da igreja, né? A gente tem a Igreja Católica no sul da Europa, Espanha, Itália e Portugal, e que vai ecoar daqui a pouco nos movimentos de contra-reforma. Pessoal, falamos aqui sobre os movimentos de reformas protestantes. Foi um panorama, tá? E agora a gente vai embarcar agora na Igreja Católica. E antes disso, eu queria ver com vocês o papel da imprensa, porque o que faz as ideias de Lutero circularem bastante é justamente a imprensa, que é esse maquinário que já permite a xerox da época, né? Os escritos circularem muito mais rápido, né? Então, a gente tem, como conclusão, século XIV, o cativeiro de Avignon, onde a gente vai ter até 3 papas, o grande cisma, a peste negra,
a teologia medieval do medo. Em 1382, as ideias de Wycliffe circulando, a ideia de traduzir a Bíblia para o inglês, John Hus, em 1415, Lutero, em 1517, Zwinglio e Calvino, na Suíça, em Genebra, e na Suíça com Zwinglio e na Genebra com Calvino. Né? Concílio de Trento, as reformas católicas e o catolicismo nas Américas. A Igreja Católica agora ela precisa dar uma resposta aos movimentos de reformas protestantes que estão pipocando por toda a Europa, né? Ela precisa dar uma resposta teológica a tudo isso que está ocorrendo na Europa. E aí ela vai convocar um concílio na cidade de Trento para refutar essas ideias protestantes, né? Então, para entender o concílio, precisamos compreender nesse momento que a igreja estava, ela sendo bombardeada com as ideias teológicas do luteranismo, do calvinismo, de Zwinglio, e a Inglaterra rompendo com Roma lá em Henrique VIII, a Escandinávia se tornando luterana. Outro movimento que são os reformadores radicais, os anabatistas, que rompem com o Estado também, que vão ser declarados hereges, os anabatistas, tanto por protestantes como por católicos, porque eles têm o ato do rebatismo, de batizar adulto, e só quem rebatiza eram os grupos hereges de outrora. E rebatizar é um ato contra o governo civil instituído, porque quem dá a certidão de batismo é junto com a certidão de nascimento. Rebatizar alguém, batizar um adulto, depois que ele tinha sido batizado na infância, é ir contra um ato civil de um governo estabelecido. Então, os governos vão ver também os grupos anabatistas como grupos que atentam contra a ordem, ainda mais que eles são pacifistas e não pegam em arma, não aderem ao serviço militar obrigatório. Então, esse é o cenário que está na Europa. A Igreja Católica precisa responder isso. E durante décadas, o imperador Carlos V vai pressionar o papado para convocar um concílio que vai se desenvolver na cidade de Trento, né? Então, qual é o contexto? Somente sobre o Papa Paulo III, um homem de grande capacidade diplomática e genuíno desejo de reformar a Igreja Católica Romana, é que o concílio vai se concretizar. A cidade escolhida foi Trento, uma das cidades italianas situadas no norte da península ali, em território do Sacro Império Romano Germânico, sob o domínio de Carlos V, né? Então, ele teve ao menos 3 períodos desse concílio, ele foi dividido numa idas e vindas, né? O primeiro período, sobre o papado de Paulo III, aborda a questão da escritura e da tradição, vai colocar a tradição católica como pé de igualdade da escritura, vai determinar sobre pecado original, e aí pecado original está igual à doutrina protestante, e a doutrina da justificação, que eles vão dizer que é Deus que justifica, mas o homem pode apresentar o mínimo de obras meritórias para ter um favor mínimo de Deus para ser justificado. Na visão católica, eu vou dar um exemplo que vai exemplificar bem a teologia católica da justificação. Um bebê, quando ele tem fome, ele não pode se alimentar. Mas o que ele faz? Ele chora, ele esperneia, ele tem um ato mínimo que ele chama a atenção dos pais para que ele seja alimentado. Na teologia católica, a doutrina da justificação é que o homem pode colaborar de maneira ínfima com algum tipo de obra sua para que ele chame a atenção de Deus para então ser justificado. Enquanto na doutrina protestante, Deus ele é o agente iniciador e causa final da justificação. O homem só tem fé para ser justificado porque Deus, Jesus, é o autor e consumador da fé. Jesus abre os olhos, Jesus coloca a fé no coração. A partir daí, o homem pode, então, exercer fé para ser justificado na obra única e exclusiva de Cristo.
Entenderam a diferença aí, pessoal? Manda um joinha aí que eu vou saber se vocês entenderam. Beleza. Então, a doutrina protestante, ela é sola scriptura. O que é isso? Há uma diferença entre sola scriptura e nuda scriptura. Os anabatistas, eles são nuda scriptura, a Bíblia pela Bíblia. O sola scriptura é a Bíblia acima, interpretando tradição, interpretando qualquer doutrina humana. A Bíblia julga todas as outras doutrinas abaixo. Isso é sola scriptura. Nuda escritura, não tem nenhuma doutrina abaixo, é só a Bíblia. Entendeu? Essa é a diferença entre protestantes e anabatistas. Só que a doutrina que a Bíblia julga tudo e tudo deve se adequar à Bíblia é a doutrina do sola scriptura, enquanto os católicos vão dizer que a escritura e a tradição estão em pé de igualdade. O que é tradição? Vulgarmente falando, tá? Resumidamente falando, me perdoe a palavra, resumidamente falando, tudo aquilo que o catolicismo inventou de doutrina, eles jogam na conta da tradição. Veneração aos santos, purgatório, indulgência, penitência, confissão auricular para um padre, um sacerdote. Tudo de invencionice na tradição católica, que não tem base no Novo Testamento, eles jogam na conta da tradição. Só que toda a doutrina apostólica que nós temos conhecimento, gente, está certo que Jesus falou muitas coisas que nós não temos conhecimento, que teria que ter outros e outros livros para registrar tudo que Jesus falou. Mas tudo que ele falou, que chegou até nós, que nós temos conhecimento, está no texto bíblico. Toda a doutrina apostólica dos apóstolos que beberam do ensinamento de Jesus, que nós temos conhecimento, está unicamente nas Escrituras. Não existe outra doutrina apostólica que não esteja aqui. Só que a Igreja Católica criou tradições, e ela coloca até hoje como pé de igualdade com as Escrituras. E aí, no Concílio de Trento ficou definido que Escritura e tradição católica estão ambas em pé de igualdade. E aí foi definido o cânon bíblico do catolicismo romano, a Vulgata Latina. Essa Vulgata, ela foi concluída lá no século no século IV, por um dos doutores da igreja, Jerônimo, a mando do bispo Damaso I, o bispo de Roma. O bispo vai falar: olha, Jerônimo, você que é um letrado em grego e hebraico, traduz as escrituras para o latim. E aí o Jerônimo vai começar a fazer essa tradução a partir do grego, do hebraico, de alguns fragmentos já traduzidos em latim, e nós vamos ter no Ocidente a chamada Vulgata Latina, que é a tradução dos originais e de alguns textos já em latim, tudo agora em latim, que a Igreja Católica já utilizava. Só que no Concílio de Trento vai ser afirmado que o cânon, a Bíblia Católica, é a Vulgata. Tanto é que a Bíblia Católica tem mais livros do que a Bíblia Protestante. Por quê? Porque ela tem como base a chamada Septuaginta. Só tem mais livros no Antigo Testamento. No Novo, tanto católicos, evangélicos e protestantes têm 27 livros. Tá? Mas no Antigo Testamento, a Igreja Católica Romana tem mais livros. Por que ela tem mais livros? Quando o Jerônimo foi chamado pelo bispo Damaso para fazer a tradução, esses livros, que são chamados por nós de apócrifos, pelo catolicismo romano, eles são chamados de
deuterocanônicos. Canônico no sentido de sagrado, deuterocanônico, diferente do sagrado, que é Tobias, Judite, Eclesiástico, adições ao livro de Esther, adições ao livro de Daniel, primeira e segunda Macabeus. São livros que entraram a mais no cânon do Antigo Testamento na Igreja Católica Romana. Só que quando o Jerônimo traduz, ele pega esses livros e coloca num apêndice à parte, dizendo que esses livros são bons para o estudo histórico. E não são tidos como inspirados pela ação do Espírito Santo. São bons para conhecer a história. Só que no Concílio de Trento, Concílio da Contra-Reforma, como os protestantes, principalmente Lutero, já tinha traduzido o Novo Testamento para o grego, e depois ele traduz, do grego para o alemão. E depois, em 3 anos, ele vai traduzir do hebraico, o Antigo Testamento, para o alemão. Ele deixa de fora esses livros tidos como deuterocanônicos e chama de apócrifos, porque não se sabe quem é o autor. Então, como reação católica, o catolicismo, a partir do Concílio de Trento, coloca esses livros juntos com os livros canônicos, inspirados, sagrados. Entenderam, pessoal? Deu para entender? Eu sei que é um pouquinho complicado, mas o próprio tradutor das escrituras da Vulgata Latina não aderiu que esses livros eram inspirados por Deus, mas somente eram úteis para a história. Por que esses livros entraram? E esses livros são produções literárias que têm no chamado período interbíblico. O período que vai de Malaquias até Mateus, 400 anos. Alguns autores que a gente não conhece o nome, que não são profetas, escreveram esses livros. Só que a igreja, como diz o apóstolo Paulo, está fundamentada na base dos apóstolos e dos profetas. Mas quem foi o profeta que escreveu os livros deuterocanônicos? Não se sabe. Então, os reformadores não colocaram esses livros nas Bíblias protestantes. Mas a reação católica foi que colocasse junto. E aí eu fui explicando para vocês, expliquei também sobre a doutrina da justificação, o debate do coração teológico entre católicos e protestantes. Foi reafirmado o que a Igreja Católica já acreditava de sacramento, que são 7, isso aí já vem sendo falado desde o século XII. Batismo, crisma, ou confirmação, né? Que é a confirmação da criança, quando chega na idade da razão, ela confirma a fé em Jesus, que é a crisma, né? A Eucaristia, que é a ceia, a penitência, que é um ato físico para demonstrar um coração arrependido de algum pecado, a unção dos enfermos ou extrema-unção, que é para quem está enfermo ou no leito de morte, a ordem, que é para o sacerdote, para não se casar, e o matrimônio indissolúvel para aqueles que não são sacerdotes. Então, Eucaristia e transubstanciação, que deu mais treta aí entre os reformadores. As doutrinas acerca da Eucaristia, da ceia do Senhor. Lutero defendia uma presença real e física de Jesus com os elementos, que é a chamada consubstanciação. A transubstanciação dos católicos é que, após a consagração da hóstia e do sangue, mantinha-se a aparência de elemento e a substância era transformada no corpo e no sangue de Cristo. Zwinglio dizia que a ceia era em memória, memorialista, para lembrar, enquanto Calvino vai propor que a ceia é a nossa união espiritual com Cristo, no Espírito. E o Concílio de Trento vai reafirmar a doutrina da transubstanciação que tinha sido defendida em 1215, no Quarto Concílio de Latrão. Tá bom, pessoal? Tá dando para entender? Outra definição do Concílio de Trento foi a reforma disciplinar do clero, onde o Johannes Tetzel foi condenado como herege.
tá? Então, o matrimônio celibato também ficou definido que o sacerdote não pode se casar e que o matrimônio é indissolúvel. Culto aos santos e às imagens, o Concílio de Trento, na sua 25ª e última sessão, reafirmou a legitimidade da veneração aos santos como intermediadores até Jesus, né? Que Jesus é o intermediador até Deus Pai. Né? Isso dá muito pano para manga, mas a gente já vê diversos erros nessa doutrina. Né? Inácio de Loyola, sobre o Concílio de Trento, definiu a doutrina e a disciplina da Igreja Católica e a Companhia de Jesus, e que vai ter essa Companhia de Jesus, que são os jesuítas, que vão chegar até aqui as Américas, né? Fundada aí por Inácio de Loyola e afirmado no Concílio de Trento. Ele é nascido na Espanha, em 1491, filho da nobre família de Basca. Ele era soldado, foi ferido gravemente na Batalha de Pamplona, e durante longa convalescença, recuperação no leito de saúde, né, leu livros sobre a vida de Cristo e dos santos e vai fundar a ordem, vai abandonar a vida militar, vai pedir baixa do exército da Espanha e vai fundar a ordem dos jesuítas, né? E vai escrever sobre exercícios espirituais, meditação, oração, jejum. E em 1534, Inácio e seus companheiros vão fazer voto de pobreza, de castidade e de obediência à igreja. E vai ser aprovada a Companhia de Jesus por Paulo III em 1540, no próprio Concílio de Trento, né? Caráter da atuação dos jesuítas, excelência na educação, eles eram educadores, foram missionários, vão enviar o Francisco Xavier, que vai evangelizar a Índia, o Japão, e vai formar missionários para o Sudeste Asiático. Vai ser responsável, os jesuítas, pela chamada acomodação cultural, não evangelizar outros povos a partir de moldes europeus e espanhóis, mas a partir dos moldes da cultura da onde aquele missionário está inserido. Isso é adaptação cultural, acomodação cultural também chamada. E a gente vai ter a Inquisição Romana e o Índex, a lista de livros proibidos pela Igreja, que foram livros também tidos na Inquisição Romana como instrumento para uniformizar doutrinariamente, principalmente Portugal e Espanha. Né? Então, o legado do Concílio de Trento, tentar centralizar a Igreja, identidade teológica, e vai ter uma influência esse Concílio de Trento, chamado de Concílio Tridentino, por 4 séculos posteriormente. O que só vai mudar essa teologia católica, durante o Concílio de Trento, a igreja ela se fecha muito em prol de uma união. E em 1962, 4 séculos depois, é que a igreja ela vai começar a dialogar com os de fora. E vai, no Concílio do Vaticano II, é que a igreja vai mudar a percepção, onde ela vai olhar para os cristãos de outros ramos ortodoxos, protestantes, evangélicos, e vai chamá-los de irmãos separados. E vai reconhecer nas igrejas protestantes como comunidades eclesiais, que têm elementos de santificação, como a palavra, o batismo e a ceia. E vai enxergar nos evangélicos irmãos em Cristo. E aí que muda a teologia tridentina para a teologia do Concílio do Vaticano II. Estão comigo até aqui, pessoal? Ninguém dormiu aí não, né? Beleza, estou vendo joinhas aqui. Bastante conteúdo, bastante conteúdo. Isso aí, Nelson. E o barroco
essa arquitetura barroca, ela é expressão dessa reforma católica também. O barroco, enquanto as igrejas protestantes se tornavam espaços simples, com paredes brancas e sem imagens, a igreja católica, nesse período barroco, se explodia em cor, em ouro, em movimento, em arcos, em, em detalhes que transmitem uma emoção, uma divinização na arte. O barroco apela para esses sentidos do altar com muitos andares, essa questão da divindade, do tocar a alma, né? É expressão aí também do catolicismo de Trento, né? Muito comum a gente ver nas igrejas lá de Ouro Preto, né? Do interior de Minas Gerais, na Bahia, algumas aqui do Rio de Janeiro também, né? Catolicismo das Américas. Gente, agora muda o panorama. A gente vai ter Portugal e Espanha vindo para as Américas. A América não é chamada ainda de América, tá? É chamada de Novo Mundo. Esse novo mundo que eles conhecem, que é hoje a América Central e a América do Sul, e algumas partes da América do Norte também. Então, as grandes navegações vão sair de Portugal e Espanha e vão vir para esse novo mundo, trazendo dentro dos navios os jesuítas, os dominicanos, para evangelizar esses povos nativos. E aí, o que é a Igreja Católica Romana? Ela está tomando, vamos colocar assim, uma surra teológica por causa dos movimentos de reformas protestantes lá na Europa. Só que agora ela está atravessando o Pacífico e chegando aqui no Novo Mundo e tendo contato com os povos nativos, os índios, né? O conquistador ele vem para fazer comércio. Ele vem para escravizar um índio, para fazer comércio, para extrair madeira, para garimpar, para abrir rotas, para explorar. É uma política exploratória. Só que dentro do navio vai vir, obviamente, o jesuíta, o dominicano, o agostiniano, para evangelizar esses povos. Grande parte de jesuítas. E aí, chegam aqui, por exemplo, no Brasil e fazem a missa em latim. O índio não entende nada. Mergulha o índio na praia, batizou o índio. Oba, mais um católico. O relatório vai para Roma. O relatório vai para Roma. E índios sendo batizados aos montes. O índio nem sabe o que está acontecendo. Porque a missa é em latim. Ele está tomando banho. Mas para Roma, novos cristãos estão vindo para a fé. E aí Roma vai achar que está acontecendo um avivamento. Enquanto está perdendo terreno para as reformas, no Novo Mundo, um avivamento acontecendo. Mas essa não é a grande realidade, porque o índio nem sabe o que está acontecendo. Só que o que acontece? O conquistador, Pedro Álvares Cabral, por exemplo, e outros, eles vão começar a escravizar o índio que é cristão. Isso não vai ser bem visto. Só que eles não estão nem aí para a cristandade, eles querem mão de obra. O Papa vai proibir essa prática. E qual vai ser a solução? Desce, vai no continente asiático, perdão, asiático não, africano, no sul do continente africano, aquelas tribos que perdem terreno para outras tribos começam a vender os seus escravizados para os colonizadores portugueses e espanhóis, que colocam eles nos navios, atravessam para as Américas, para o Novo Mundo, e aí trazem para cá os negros escravizados. E esses negros começam a ser mão de obra no lugar dos índios. Só que isso aí vai ter... A missa está rolando aqui. Nisso aí vai ter uma miscigenação da fé. Uma fé que vai ganhando os contornos desse novo mundo, onde tem o catolicismo português e espanhol chegando, catolicismo europeu, misturando com a fé dos indígenas, fé animista, onde o raio, a chuva, o vento, o sol é um deus, e trazendo as religiões de mistério lá do sul africano para cá também.
mistura tudo isso e a gente vai ter o catolicismo com cara desse novo mundo. E no Brasil também não é diferente. Então, vão vir franciscanos, dominicanos, jesuítas, agostinianos. Os franciscanos, vindo da Espanha, vão chegar ali no atual território da Flórida, da Califórnia. Os dominicanos, no Caribe, no atual território da América Central. Os jesuítas, no atual território do Paraguai e do Brasil. E os agostinianos ali no México e no Peru. E a gente vai ter a questão indígena e o debate de Valedói, que é um debate sobre vai ser o Carlos V da Espanha, né, o rei Carlos V, vai convocar esse debate que não se deve, ele vai falar que se deve escravizar os indígenas, enquanto o bispo dominicano Bartolomeu de Las Casas vai falar que não se deve escravizar os indígenas porque eles são católicos. O Papa vai ouvir o Bartolomeu de Las Casas e não vai escravizar os indígenas. Mas até essa ordem chegar, até essa ordem ser cumprida, vai ter muito indígena sendo escravizado, enquanto vai sendo providenciada a solução de trazer os negros escravizados para cá. Né? Então, a gente vai ter esse sincretismo e essa enculturação das religiões sul-africanas aqui. A gente vai ter essas religiões dos indígenas aqui e esse catolicismo vindo para cá. E a gente vai ter essa misturada toda, a gente vai ter o chamado sincretismo religioso, e essa religião católica de Portugal e Espanha vai ser adaptada para essa realidade do Novo Mundo, e isso vai gerar conflitos e tensões. O Tribunal da Inquisição Portuguesa e Espanhola vai vir para cá também, e vai chegar às Américas num momento posterior para julgar tudo isso também, e vai ser instrumento coercitivo, esse Tribunal da Inquisição de Portugal e Espanha, instrumento coercitivo para formar essas colônias de exploração no Novo Mundo, na América Central e na América do Sul. E aí a gente tem esse catolicismo que se torna americano, né? Um dos momentos mais importantes que a gente tem é a enculturação do catolicismo nas Américas. A aparição, o relato da aparição de Nossa Senhora de Guadalupe a um indígena, Juan Diego, em 1531, no México, apenas uma década após, 10 anos depois da conquista espanhola. A imagem de Guadalupe sintetiza esses elementos da iconografia europeia com símbolos da cosmologia asteca dos indígenas do México. A Virgem, ela aparece de pele morena sobre a lua, com o manto estrelado e o sol ao fundo, como vocês podem ver na imagem, e se torna o símbolo da identidade do povo mexicano, que carrega esses traços também da cultura asteca. Né? O episódio ilustra esse catolicismo das Américas. Não foi uma importação direta da Europa, mas ganha elementos da indigenização asteca, principalmente no México. Né? E o catolicismo no Brasil colonial. Em 1549, a chegada dos jesuítas, a chegada de José de Anchieta e a missão jesuíta, que vai nesse segundo momento. Eles vão aprender a língua indígena e vão instruir os indígenas na chamada catequização na própria língua dos indígenas, e essa escravização africana vai chegar aqui também, que vai produzir mais complexidade nesse catolicismo brasileiro. Né? E a Inquisição nas Américas como objeto de coerção de indígenas e africanos, esse tribunal da Inquisição usado pelas cortes portuguesa e espanhola, né? Porque existe à época uma bula papal dizendo que onde o navegador, o grande conquistador, o grande navegador chegar, está chegando também ali o catolicismo romano. Então, aonde ele chegar, está chegando também a Inquisição promulgada, fortalecida por Portugal e Espanha. Né? Então, Trento
define o catolicismo da Idade Moderna. Os jesuítas globalizam a fé, né? Vão chegar de Roma até o Japão, o Paraguai, o Brasil, a Índia, né? E o catolicismo ele ganha a cara do continente do Novo Mundo, né? E depois, lá em 1962 a 65, o Concílio do Vaticano II vai revisitar muitas das decisões do Concílio de Trento, inaugurando uma nova forma de entender a cristandade, e o legado de Trento Tridentino permanece fundamental para compreender essa igreja da Idade Moderna e esse catolicismo latino-americano que se desenvolve no Brasil, no Paraguai e no México, né? Queridos, chegamos ao fim da nossa aula, hoje um pouquinho mais cedo, bastante conteúdo, eu vou mandar para vocês os slides dessa aula, tá bom? Vou mandar os slides dessa aula lá no grupo, para vocês consultarem depois. Revisitem esse vídeo, essa aula. Amanhã o Eduardo vai colocar, o Dudu vai colocar a aula gravada lá. Queria chamar a atenção de novo para vocês. Deixa eu só acessar aqui, por gentileza. Tenham paciência um pouquinho mais comigo. Lembrando que esse nosso curso de História do Cristianismo, obrigado, Everaldo, Deus seja louvado. Lembrando que a iniciativa desse curso de História do Cristianismo é uma iniciativa minha, que sou membro junto da Nova Vida, Família da Fé, e da nossa escola e seminário Avance, da Escola Avance, tá? E no dia 27, na próxima segunda-feira que vem, nós não teremos a aula de História do Cristianismo. Será a aula com o pastor Douglas do Carmo, que eu já falei com vocês a aula passada, sobre um panorama das cartas e da teologia paulina. Muito interessante, eu vou estar nessa aula participando também como aluno para aprender, porque a gente tem que sentar até hoje para aprender, pessoal. Eu não sou só professor, antes disso eu sou aluno, todo dia eu estou aprendendo, então eu convido vocês que estão no grupo lá nosso de História do Cristianismo, eu vou colocar para vocês o link da aula do pastor Douglas do Carmo, mestre em teologia pela PUC, e ele vai falar sobre essa teologia paulina, tá bom, pessoal? Bastante, um assunto que rende muito, e aí eu convido vocês para estarem junto com a gente, tá? Tá aqui, ó, vou divulgar lá no grupo também. Cartas de Paulo, panorama das Cartas de Paulo, pastor Douglas do Carmo. Pessoal, chegamos ao fim da nossa aula, e eu queria fazer um merchan aqui meu. Tá vendo o meu livro? O Rodrigo Aiten, que foi meu aluno, Evangélicos, Trabalho e Economia. A presença evangélica nas transformações econômicas do Brasil no século XXI. Eu queria estar enviando esse livro para você, mas existe uma tarefa para isso. O envio gratuito, o livro gratuito, eu posso estar enviando para você, tá? Para isso, eu vou colocar algumas regras lá no grupo, para você estar compartilhando algum conteúdo, marcando alguns perfis, tá? E quem mais fizer isso, eu vou verificar lá nos comentários e nos compartilhamentos, aí tem que me marcar também. Você vai estar recebendo o meu livro, Evangélicos, Trabalho e Economia, as transformações econômicas no Brasil no século XXI, decorrente da expansão evangélica no Brasil, tá bom? Foi a minha dissertação do mestrado em História do Cristianismo, e virou esse livro aqui, tá bom? Se você quiser adquirir também, para ter mais um, ganhar de presente, pode falar comigo, que eu posso estar enviando o link, que vai chegar o livro físico na sua casa pelos correios também. Tá bom, pessoal? Foi um prazer imenso estar com vocês, e eu queria tirar a nossa foto aqui para registrar esse tempo, né? Deixa eu só tirar a apresentação. Lembrando que é uma iniciativa do Seminário Avance, Seminário da Igreja Nova Vida. As inscrições para o Seminário Avance estão abertas. Você pode fazer
presencial ou online, tá? Fica aí a dica. Quem quiser saber mais, pode falar comigo também. E se você puder abrir a câmera, dar um sorrisão, arrumar aquela postura, ficar bonitão na foto, tá bom? Eu vou estar registrando esse nosso tempo aqui. Vamos lá, pessoal. Deixa eu só tirar o. Obrigado, Kátia. Deus seja louvado. Dá o sorrisão aí, pessoal. 1, 2, 3 e. Oi. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Segunda-feira, Pastor Douglas do Carmo. Vou colocar lá o link da aula também. Tá? Foi um prazer imenso estar com vocês aqui. E vamos seguir. Depois do Pastor Douglas do Carmo, a gente volta para as nossas aulas normais, tá? São 6 aulas para a gente fechar aqui. Tá? Boa noite, Lenice. Boa noite, gente. Deus também. abençoe. Um abraço, Pastor Nelson. Abração, Nelson, Geraldo, Alexandre, Rodrigão. Abração, meu irmão. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Maberal. Abraço, pastor. Brevemente a gente se vê, viu? Fé em Jesus.